do Orkut também. Ah, meu pai. Testosterona é um hormônio, bicho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É um hormônio produzido principalmente por homens, mas também por mulheres. Ele atua diretamente em diversas ações do corpo masculino, tais como testículos, próstata, crescimento de pelos, aprofundamento da voz, entre outros. Mas o que acontece quando há deficiência de testosterona em homens? Mário Flávio já está aqui porque ele vai participar dessa entrevista, né? Porque esse é o assunto... Eu sou testosterona. Esse é o assunto do médico Emanuel Ribeiro na coluna clínica da cidade de hoje. Doutor Emanuel, quando tá com muita testosterona, fica assim muito vaidoso, é homem? Bom dia, gente. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, Renata. Vamos falar aí um pouquinho sobre esse hormônio super importante, né? Que é testosterona. Realmente, quando o homem tem níveis maiores de testosterona, a gente vê na prática, ele fica um pouco mais disposto, né? Em todos os aspectos. E mais vaidoso, né, Mário Flávio? Ô, doutor Emanuel, antes da gente falar dessa deficiência, o que é que ela causa no organismo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a produção desse hormônio e a importância, né, dele se manter ali em níveis considerados normais. Vamos lá. A testosterona é um hormônio super importante e vital para a saúde masculina e feminina, tá? Ambos os sexos precisam desse hormônio. Logicamente que ele é um hormônio mais predominante em homens, menos predominante em mulher, né? Até porque ele tem características mais masculinizantes, tá? Mas a mulher também precisa de níveis normais de testosterona, tá? O que acontece? No homem, ela tem uma característica muito virilizante, né? O homem ele fica com a voz mais engrossada, crescimento de pelos, ganho de massa muscular, né? E todas as funções sexuais que esse hormônio desempenha no corpo masculino. Nas mulheres, em menor predominância, como eu falei, mas ela é super importante, porque isso também leva a mulher a ficar mais fértil, né? A mulher também ganhar massa muscular, controlar outras funções no seu corpo, né? Como, por exemplo, o humor, a disposição, a energia. Então, assim, é um hormônio super importante, tá? Mas no homem muito mais predominante. A produção no homem da testosterona é no testículo, por isso que o nome é testosterona, tá? Então a gente tem um impulso nervoso a nível testicular, onde o paciente ele vai produzir tanto espermatozoides como também testosterona nos testículos. Ô, doutor Emanuel, e quando é que a gente percebe, né, que, opa, tem alguma coisa errada aqui, pode ser que eu não esteja, né, a produção não esteja, né, adequada, né, desse hormônio? Ótima pergunta, Renata. Vamos lá. Existem sintomas muito clássicos, né, da deficiência de testosterona, tá? E essa deficiência, por incrível que pareça, ela pode apresentar e acometer homens de qualquer idade, mas é mais comum em homens após 45 anos, tá? Onde a gente começa um quadro chamado de DAEM, deficiência androgênica da testosterona do envelhecimento masculino. Mas existem homens também mais novos que podem apresentar essa deficiência de testosterona, sobretudo pacientes que apresentam estresse, né? Paciente muito estressado, muito sobrecarregado, que não dormem bem, obesos, com muita gordura abdominal, podem apresentar níveis de testosterona mais baixos, tá? Os sinais, Renata, são múltiplos, tá? Existem pessoas que chegam no consultório com queixas clínicas de cansaço excessivo, com dificuldade de dormir, muito ansioso, humor deprimido, com dificuldade de ganho de massa muscular. Isso aí são os sintomas não sexuais. E existem também sintomas sexuais da deficiência de testosterona, como baixa libido, desinteresse para atividades sexuais, né, dificuldade também de ereção, ausência de ereções matinais, são aí sintomas bem clássicos da deficiência de testosterona em homens. Pelo que o senhor falou aí, né, tem a relação do excesso de peso com a produção de testosterona, é uma coisa, né, que, mais uma vez, aquele alerta, né, de se cuidar, de ter uma atividade física para evitar esse problema. E qual a relação que a gente poderia fazer da questão da obesidade à tal da andropausa, né, que acaba, sim, tudo misturado aí, né? Acometendo. Isso, meu amigo. O que acontece? Tem tudo a ver, tá, Mário Flávio? A deficiência de testosterona, ela é provocada pela obesidade e a própria deficiência fisiológica da testosterona leva à obesidade. Por quê? Quando eu estou obeso, eu tenho muita gordura, eu tenho uma enzima chamada aromatase.
a aromatase ela é expressada pela gordura e o que é que acontece? Quanto mais aromatase, mais eu vou baixando meus níveis de testosterona. Então, por isso que é muito importante, quando a gente pega um paciente mais obeso, com deficiência de libido, né, que ele já vem com queixas sexuais, a gente primeiro estimular a mudança do estilo de vida, o emagrecimento, né, perder peso. Só com essa medida, geralmente o paciente ele começa a ativar a testosterona novamente, porque a atividade da aromatase ela vai caindo, que é uma enzima que converte a testosterona em estradiol, né? E o excesso de estradiol no corpo masculino é ruim, porque aí o paciente ele começa a apresentar alguns sintomas femininos, tá? Como por exemplo ginecomastia, o crescimento da área mamária, né? O acúmulo também de gordura na região abdominal, então uma leva a outra, né? Então também a deficiência de testosterona leva o paciente a ficar mais indisposto, e isso também predispõe à obesidade. Então perder peso é uma medida super importante para equilibrar os níveis de testosterona. A gente tem alguns, né, alguns conhecidos aqui que já ficaram preocupados aí. O que é que eles devem fazer para aumentar o nível de testosterona no organismo, né? O pessoal que está apresentando algum problema assim, tem alguma medicação, tem alguma situação aí, fora atividade física? Vamos lá, gente. Existem algumas medidas, né, naturais, né, que a gente pode fazer para melhorar esses níveis de testosterona, tá? Naturalmente, com o passar do tempo, o homem ele vai ter queda dos níveis de testosterona. Uns mais, outros menos, tá? Isso é super normal. Isso faz parte do processo de envelhecimento. Mas o que a gente prega é que você envelheça com saúde. E a parte hormonal ela precisa estar muito equilibrada. Se você tem deficiência hormonal, existem vários estudos que mostram que a deficiência de testosterona piora, né? Assim, leva o paciente a ter problemas cardiovasculares, perda de massa muscular, osteoporose. Então não é uma coisa só sexual. A gente assimila muito a deficiência de testosterona com os sintomas sexuais, mas ela desempenha vários papéis importantes no corpo, tá? Do ponto de vista de reposição, de melhora dos níveis de testosterona, o que é que a gente pode fazer? De forma natural, praticar uma atividade física regular, dormir bem. O sono ele é super importante para que seus níveis de testosterona comecem a se equilibrar. Outra coisa é gerenciamento de estresse, né? Como eu falei, a pessoa que não dorme bem, que toma muito café, uma pessoa muito estressada, que trabalha sob estresse contínuo, essa pessoa ela tem uma tendência a cair mais a sua produção de testosterona e aí aparecer os sintomas. Porém, se essas medidas não resolvem, aí a gente vai ter que fazer uma reposição. A reposição deve ser feita por um profissional médico habilitado, que entenda do assunto e que tenha segurança para fazer essa reposição para atingir níveis fisiológicos, nunca suprafisiológicos. Porque quando a gente também faz uma reposição desordenada, como a gente vê pessoas fazendo por conta própria em academias, para fins estéticos, aí é onde mora o problema. Porque o excesso de testosterona também pode aumentar colesterol, triglicerídeo, doenças cardiovasculares. Então a gente precisa ter esse cuidado e sempre ter um manejo baseado em clínica, baseado em avaliação médica, baseado em exames laboratoriais, para que a gente faça isso de forma segura. Mas essas duas formas, tanto de forma natural, mudando o estilo de vida e fazendo uma reposição, seja ela pela via mais adequada pelo paciente, que pode ser por injeções, pode ser por gel, pode ser até por implantes também, a gente tem aí uma gama de opções terapêuticas para fazer essa reposição, mas sempre com orientação médica. Doutor, uma dúvida que surgiu aqui, né, do ouvinte Rafael. Ele pergunta, a pessoa que tem um testículo maior que o outro, ou só tem um testículo, pode ter alguma influência na produção da testosterona? Pode ter. Rafael, existem algumas doenças na infância que podem levar à atrofia testicular, tá certo? Então, se você tem realmente, se conhece alguém que tenha essa atrofia testicular, é interessante a gente investigar como estão os níveis. Geralmente, um compensa o outro, tá? O teu corpo ele vai procurar, dentro das limitações, um equilíbrio para os níveis de testosterona. Mas um testículo atrofiado e o outro normal não vai ter um impacto tão grande, tá? Já que o outro também vai estar produzindo. Mas é importante que seja feita uma dosagem, principalmente se o paciente tiver sintomas. Muito bem, tudo esclarecido. Okay. Obrigada, doutor Emanuel. Até semana que vem. Obrigado, gente. Bom trabalho para vocês. Com Deus. Tchau, tchau. Esse foi o doutor Emanuel.